Tele Brasil Notícias. E está começando a edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. Estaremos destacando em manchetes para você, esta semana, o comitê que está recomendando a volta do horário de verão, aqui no Brasil. Falaremos de saúde, a questão do alerta para a importância da vacinação contra a Covid-19. Também vamos apresentar a informação sobre o estudo que identificou partículas plásticas no cérebro em 8 pessoas. Tudo isso e muito mais informações para você nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da volta do horário de verão. Exatamente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, recomendou ao governo federal a volta do horário de verão. Vamos observar mais detalhes desta recomendação. Apesar da recomendação do ONS, o martelo não foi batido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele disse que ainda não está convencido da decretação do horário de verão. Afirmou que vai ouvir outros ministérios e outros atores técnicos e econômicos para, depois de 10 dias, levar a questão ao presidente Lula, quem tem a palavra final. Silveira falou com a imprensa aqui na sede do ONS, no centro do Rio, após se reunir com especialistas no setor. Ele frisou que não há risco energético no país, apesar desta ser a pior seca em mais de 54 anos. O horário de verão seria uma forma de aumentar a confiança no sistema, principalmente à noite, quando a energia solar, que hoje responde por quase 20% do total, para de gerar. Se o horário de verão for adotado, será após o segundo turno das eleições para não atrapalhar o horário das votações. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro. Hoje nós não temos problema de geração de energia, mesmo com essa crise hídrica tão grave, graças a um planejamento muito bem feito. Mas nós temos um momento do dia, que é um momento que a gente chama de necessidade de energia de ponta, que é entre 18 horas e 21 horas, que nós temos que despachar quase que na totalidade do nosso parque térmico. E isso a gente sabe que custa mais e estressa mais o sistema. Então nós temos que considerar esse momento sob 2 aspectos. Aspecto de economia para o consumidor e o aspecto da segurança do sistema. E ainda falando do horário de verão, vamos agora falar então sobre a questão da população. Sim, pelo que uma pesquisa constatou, a população aprova a volta do horário de verão. E justamente a volta do horário do verão é um assunto que inclusive está em estudo do governo por conta justamente das escassez de chuvas no país. Um levantamento feito inclusive pela Abracel, com usuários do site Reclame Aqui, mostrou que mais da metade dos entrevistados são favoráveis a se adiantar os relógios. Vamos observar. Alterar o relógio para o horário de verão era um costume no Brasil desde 1931, medida para aproveitar mais o tempo da luz natural do dia e economizar no consumo de energia elétrica. O horário de verão deixou de ser adotado em abril de 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, com a justificativa de que essa economia já não era tão relevante. Agora, o horário de verão volta à mesa de debates, com o período de estiagem e a necessidade de acionamento das termoelétricas. A bandeira tarifária para o mês de julho ficou amarela, o que significa energia mais cara. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na semana passada que o horário de verão
É uma possibilidade, mas não é um fato, já que tem implicações na economia e afeta a rotina das pessoas. O presidente Lula se reúne nesta semana com representantes da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e do ONS, Operador Nacional do Sistema, para discutir prós e contras da volta do horário de verão. Alguns setores, como de bares e restaurantes, representados pela Abrazel, já se manifestaram a favor da mudança no relógio. A justificativa é que as pessoas ficariam mais dispostas a socializar com mais tempo de luz solar durante o dia e o faturamento do setor aumentaria em torno de 15%. A Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, realizou uma pesquisa com usuários da plataforma Reclame Aqui e concluiu que entre 3 mil respostas, cerca de 42% foram favoráveis ao horário de verão, enquanto aproximadamente 26% se disseram totalmente contrárias. As demais opiniões na pesquisa oscilam entre indiferentes e parcialmente contra ou a favor. Vamos agora então falar de saúde. É um alerta da importância da vacinação contra a Covid-19. Em 2024, 112 mil hospitalizações e 7 mil mortes foram registradas pelo agravamento da Covid-19 e também das gripes. É o que mostra os dados do Ministério da Saúde. Em 17 estados, há tendência desta síndrome respiratória aguda grave nos próximos meses. Por isso, fique atento e observe as outras informações. E vamos agora falar da vacinação. A vacinação da influenza está liberada para toda a população. 44 milhões de doses já foram aplicadas desde o início do ano, o que equivale a 50% da cobertura vacinal. Na ocorrência dessas doenças, os óbitos se concentram nos idosos. Então, é importante que esse grupo se vacine. A vacinação vai diminuir o risco da hospitalização, contrair formas graves da doença e mortes. É o que ressaltou o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. Dona Amélia mostra com orgulho o cartão de vacinação. Aos 92 anos, ela não se descuida, mantém a caderneta sempre atualizada e se tiver campanha de vacinação, vai a pé ao posto, mas não deixa de se imunizar. Quando tem a propaganda das vacinas, eu vou tomar, todo ano. Porque eu sei que combate a doença, quem combate, quantas pessoas morreram aqui dessa Covid, né? Muitos, não foram poucos. Esse cuidado da Dona Amélia é essencial para viver com saúde. A imunização fortalece o sistema imunológico e evita a chegada de doenças. E mesmo se as pessoas forem contaminadas, os sintomas são mais leves e a cura é mais rápida. Assim como as crianças, os idosos precisam estar com a caderneta sempre em dia. É inerente do próprio envelhecimento uma coisa chamada imunossenescência, que é como se fosse o envelhecimento do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Então, é normal que o idoso se torne uma pessoa mais vulnerável. Segundo o Ministério da Saúde, só neste ano foram registradas 112 mil hospitalizações e 7 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave, que pode ocorrer na evolução da Covid-19 ou de uma gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 17 estados apresentam tendência de alta dessa doença nos próximos meses. A gente observa que na ocorrência dessas doenças, infelizmente, os óbitos, as mortes se concentram nos idosos. Então, por isso que é muito importante que esse grupo se vacine, porque a vacinação vai diminuir esse risco de hospitalização, de formas graves da doença e de morte. O governo federal alerta sobretudo sobre a importância da vacina contra a Covid-19. A Spikevax da Moderna está sendo oferecida porque protege contra as variantes mais atuais do vírus. E 25% das mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave, o paciente estava infectado com a Covid-19. Quando a gente fala em vírus, eles têm uma capacidade de replicação e uma capacidade de modificação, de mutação muito grande. Então, a cada ano, esses vírus eles mudam de forma. Por isso que a gente tem que tomar todo ano. Além dos idosos, a vacina contra a Covid-19 da Moderna vem sendo aplicada em grupos de risco, como bebês, gestantes, pessoas com deficiência ou comorbidade. Já a vacina contra a influenza está liberada para toda a população. 44 milhões de doses já foram aplicadas desde o início do ano, o que equivale a 50% de cobertura vacinal. O mais importante é vacinar com a vacina disponível, qualquer
que seja ela, que esteja registrada, que esteja, né, dentro do prazo da validade, que esteja sendo utilizada e registrada no país, porque essas vacinas são que fazem a diferença. Na região norte, o chamado inverno amazônico ocorre no final do ano. Por isso, a campanha de imunização está começando agora por lá. A região norte tende a ter uma manifestação da influenza num outro momento, por conta de uma outra dinâmica do clima. Então, por isso que agora a vacinação contra a gripe acontece num outro momento da região norte. Então, neste momento, está acontecendo a vacinação contra a gripe nos estados da região norte. Então, as pessoas com indicação de vacinação devem procurar o posto de saúde para se vacinar. Vamos agora então falar do Bolsa Família. As primeiras crianças e jovens beneficiados pelo programa do Bolsa Família, é uma coisa interessante, estão na fase adultas e também estão empregados. O estudo foi destaque de um artigo na edição internacional de uma revista que falou justamente nesse periódico que é dedicado ao estudo e promoção do desenvolvimento internacional. Vamos observar. Com uma trajetória de vida que enfrentou as dificuldades da pobreza, Miriam conseguiu investir na própria educação. Hoje, ela é coordenadora do Coletivo de Mulheres Independentes da Providência, que oferece formação educacional e profissionalizante dentro da comunidade localizada na zona portuária do Rio. Além de ser uma função que a deixa realizada, este é um emprego com carteira assinada. Formada em Direito, a jovem tem mestrado e faz pós-graduação em Educação para Relações Étnico-Raciais. Tanto a família quanto ela própria já precisaram do Bolsa Família. Esse aporte, né, o valor que era disponibilizado pelo Bolsa Família, ele chegou muito para complementar essa renda nossa. O valor pago pelo governo federal no programa Bolsa Família é de R$ 600 por núcleo familiar. Mas para ser contemplado, os beneficiários precisam comprovar que as crianças frequentam a escola, têm calendário vacinal atualizado e, para grávidas, estão com o pré-natal em dia. Criado em 2004, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Agora, com quase 2 décadas de existência, como ficaram as primeiras gerações dos beneficiários do Bolsa Família? Uma pesquisa do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social acompanhou crianças entre 7 e 16 anos que faziam parte de famílias dependentes do programa em 2005. O levantamento mostrou que mais de 10 anos depois, 64% desse grupo de mais de 11 milhões de beneficiários não recebiam mais o Bolsa Família e 45% tiveram pelo menos um emprego com carteira assinada no período. O acesso ao emprego formal, ele é relevante para explicar a mobilidade social, porque ele é um indicativo de que a produtividade do trabalho daquelas crianças, quando ela atinge os seus primeiros anos de vida adulta, é suficiente para uma carteira de trabalho. Os programas assistenciais, eles são necessários porque auxilia as pessoas a mudar trajetórias. Não vai ser esse o fator determinante que vai mudar a vida das pessoas, mas ele auxilia a manter o mínimo. Ninguém vai conseguir estudar com fome, ninguém vai conseguir buscar emprego com fome. Vamos agora falar então das mulheres que ganham 20% menos no Brasil. O salário das mulheres é, em média, 20% menor do que o dos homens. E esses dados foram divulgados no segundo relatório de transparência salarial feito pelo Ministério do Trabalho. E também essa pesquisa leva em conta todas as empresas que tenham pelo menos 100 empregados. É isso mesmo, o relatório de transparência salarial foi divulgado hoje durante o lançamento do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laborial entre Mulheres e Homens. Esse relatório é feito com base na RAIS, que é o relatório anual, que é a relação anual de informações sociais que as empresas precisam declarar para o Ministério do Trabalho. E para esse relatório foram consideradas essas empresas, né, com 100 ou mais empregados em todo o Brasil. E vamos falar das médias salariais. A média salarial dos homens ficou em R$ 4.495, enquanto a das mulheres ficou quase R$ 1.000 abaixo, em R$ 3.565. Considerando aí essa média, né,
essa média geral, na prática, a cada R$100 de salário que um homem recebe, a mulher recebe cerca de 80, né? E nos cargos de liderança, essa diferença é ainda maior. Nos cargos de gerência, as mulheres recebem apenas 73%, aí cerca de 3/4 do que os homens recebem nesses cargos de gerência, e nos cargos de nível superior a situação é ainda pior. O salário delas não chega, o salário das mulheres não chega a 70% do salário dos homens, isso na média, né? Como parte do que manda a lei da igualdade salarial, como parte da lei da igualdade salarial, cada empresa tem agora até o dia 30 de setembro para divulgar aos seus empregados, por meio de intranet ou redes sociais, os seus próprios resultados. E hoje a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, durante essa apresentação, ela lembrou que entre as mulheres negras e indígenas, a desigualdade é ainda maior e isso aprofunda a situação de pobreza das famílias chefiadas por elas. Vamos ouvir. São elas que estão na pirâmide do salário desigual, recebendo 20% a menos. Porque nós ainda achamos que as mulheres é o complemento do salário dos homens. Não é. Não é. Nós precisamos convencer as empresas, nós precisamos convencer os homens, nós precisamos convencer todo mundo que não é. As mulheres hoje são aquelas que mantêm as suas famílias. É o OIT. Tem uma pesquisa que diz, a ONU tem uma de 200, mas a OIT trabalha com 300 anos para o mundo chegar na igualdade. Desculpa, gente, nós não temos 300 anos. Nós não podemos passar 300 anos para chegar na igualdade. A humanidade não tem prazo. E não tem prazo por uma série de coisas. Vamos acompanhar os desastres naturais? Enchente? Fumaça? Tudo isso faz parte da desigualdade. E nós sabemos que se as mulheres estivessem em cargos de poder, tivessem em outro lugar, possivelmente a relação com a sustentabilidade, com a natureza, com a justiça climática seria outra, com a vida e com a realidade do povo brasileiro. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala aí do consumidor de TV por assinatura não pode ser responsável total por danos em equipamentos. Preste bem atenção, você que tem aí equipamentos das operadoras de assinatura, para este detalhe, que é uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou a situação abusiva. Vamos observar. A operadora de TV por assinatura não pode impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ela é quase unanimidade entre os brasileiros. Em 94% dos lares no país, a televisão está presente. Na casa da Jordana, além da TV aberta, ela também contratou a TV por assinatura, mas não imaginou que um simples defeito no aparelho fornecido pela empresa poderia dar tanta dor de cabeça e uma surpresa desagradável. Começamos a ligar na operadora para informar que o aparelho estava com problema. Ligamos várias vezes na operadora, eles mandaram o técnico trocou o aparelho 2 vezes. Após a troca de 2 vezes do aparelho, eles solicitaram um aparelho novo. Então chegou o aparelho novo, nós instalamos, funcionou perfeitamente. Depois chegou a próxima fatura do outro mês, veio a cobrança do aparelho, que nós não contávamos com isso. Não nos foi informado em momento nenhum na ligação com a atendente que seria cobrado por um novo aparelho, porque quando você contrata o serviço, eles nos informam que qualquer problema, qualquer coisa, eles trocam o aparelho. Então, eu fiquei muito chateada com essa troca, né, do aparelho, cobrando esse custo que não era previsto. Essa advogada especialista em direito do consumidor explica que deve haver um equilíbrio entre as empresas contratadas e o consumidor. As responsabilidades elas têm que ser iguais. Nesse caso específico, o contrato principal é o consumidor, é usufruir da prestação do serviço, que é ver lá seu filme, sua série. Para isso, a operadora impõe que ele alugue ou que ele fique incomodado dos equipamentos.
é abusiva a cláusula em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, excessiva, o que é o caso. No Brasil, mais de 18 milhões e meio de domicílios têm acesso a serviços de TV por assinatura. Mas se a quantidade de consumidores é grande, o número de reclamações também. Segundo o relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, em 2024, houve um aumento na quantidade de registros pela Central de Atendimento da Anatel. Só no primeiro semestre, foram mais de 37 mil consumidores insatisfeitos. O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal faz um alerta aos consumidores. Atenção ao contrato assinado. Que o consumidor se informe previamente com a operadora, né? Qual tipo de serviço que ele está contratando, quais vão ser os pacotes oferecidos, quais são os direitos do consumidor, né? Os deveres da operadora, e que ele também exija que essa operadora esclareça para ele aquelas cláusulas que são restritivas de direito, né? Que impõem alguma limitação no direito do consumidor, porque se trata de contrato de adesão e o consumidor não tem possibilidade de negociar aquelas cláusulas. Então, só resta para o consumidor, nessa hipótese, analisar os contratos das diferentes operadoras e optar por aquilo que mais se encaixa ali ao perfil dele. Mas a terceira turma do STJ julgou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo que questionava as cláusulas do contrato de uma empresa de TV por assinatura e internet que impõe ao consumidor a responsabilidade total pelos danos causados aos equipamentos fornecidos pelas operadoras em locação ou comodato, como decodificadores de sinal, modems e smart cards. Ao STJ, a empresa afirmou que a norma serve para que possa se resguardar contra condutas de má-fé, como dano intencional, comércio no mercado paralelo, simulação de furtos ou roubos. O relator do caso na terceira turma, ministro Humberto Martins, destacou que nesse tipo de contrato de adesão, o cliente não tem a liberdade de obter os equipamentos que são essenciais para a prestação do serviço de outro fornecedor. Dessa forma, o colegiado considerou abusivas as cláusulas e deu provimento ao recurso ao concluir que a operadora não pode transferir aos consumidores todo e qualquer risco relacionado aos aparelhos. A regra é válida mesmo diante de caso fortuito ou de força maior. Para quem já pagou por esse serviço, o diretor do PROCON explica o que pode ser feito. Pode ser pela internet ou vir presencialmente. Ele vai precisar de um documento pessoal, do comprovante de residência e de todos os demais documentos que comprovam aquela relação de consumo com a operadora. O consumidor também tem outra opção. Após o trânsito em julgado da decisão, o consumidor vai ao juizado especial do local onde ele reside e executa esse acórdão, pedindo, então, o ressarcimento dos valores que ele pagou para a operadora devidamente atualizados. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação falando da operação que tirou 675 sites piratas do ar. Operação internacional contra a pirataria bloqueou e acabou tirando do ar 675 sites e 14 aplicativos de streamings ilegal. A ação foi deflagrada e faz parte da 7ª fase da Operação 404, ou 404, do Ministério da Justiça e também da Segurança Pública. Vamos observar. Exatamente, essa Operação 404, o nome em alusão àquele código que aparece na internet quando ele sai no ar, ela é contra os crimes praticados, contra a propriedade intelectual. A gente fala de jogos, de música, então foi colocado aí foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão, além da apreensão de diversos materiais relacionados aos crimes. E, como você disse, a operação ela conta com a participação, por exemplo, da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e de órgãos ligados à proteção de propriedade intelectual de diversos países, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Reino Unido. E lembrando também que esses sites registraram mais de 12 milhões de visitas no último ano. E aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil participa dessa 7ª fase da operação
404. E são grandes danos, Luciana, que esses crimes de pirataria também podem causar à propriedade intelectual de um país. Polícia em ação. Muito bem, vamos ao fato seguinte do Polícia em Ação. Sites de apostas não autorizados serão suspensos. Então fique atento que a partir de outubro, os sites de apostas que não solicitaram a sua autorização para operar aqui no Brasil, serão então retirados do ar. Só vão continuar a operar as bets que já estão funcionando e que pediram autorização para o Ministério da Fazenda dentro do prazo que foi determinado. As empresas que estiverem fora dessa condição serão consideradas ilegais até que sejam autorizadas pela pasta. As bets que não atenderem aos requisitos para continuar no ar terão que deixar os sites disponíveis até 10 de outubro para que os apostadores possam sacar os valores depositados. Depois dessa data, páginas e aplicativos considerados irregulares terão funcionamento suspenso. Pelo menos 115 empresas de apostas esportivas pediram autorização de funcionamento. O prazo para conclusão da análise dos primeiros pedidos recebidos é até dezembro desse ano. A partir de janeiro de 2025, o mercado de apostas de cota fixa começa a ser regulado por regras brasileiras. Todas as empresas que quiserem operar no Brasil precisam estar atuando dentro da legalidade. Polícia em ação. E com este último fato, o Polícia em Ação vai ficando por aqui. Até lá. Polícia em ação. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da Semana vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do plástico no cérebro. Exatamente. Um estudo identificou partículas em 8 pessoas. É uma pesquisa, inclusive, da Faculdade de Medicina da USP, que encontrou fibras e partículas de microplásticos em 8 de 15 amostras de pessoas mortas. Estudo inédito. O plástico mais comum encontrado foi o polipropileno, usado em roupas, embalagens de alimentos e garrafas, e a provável rota de entrada são as vias respiratórias. Isso mesmo que você está ouvindo. Para os cientistas responsáveis pela pesquisa, a inalação de microplásticos é um risco principalmente para o desenvolvimento do cérebro das crianças. Outras consequências para a saúde humana da exposição aos plásticos e seus derivados são distúrbios endócrinos, diminuição da fertilidade e doenças cardíacas. E este foi o Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E agradece também todo o trabalho de nossa equipe técnica. E lembrando que você acompanha-nos através das outras informações pelo Facebook Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo YouTube, ou ainda no Facebook A Hora da Notícia. Estaremos de volta então a semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.